Abraços no irmão. Glória a Deus. Queridos, ontem à noite nós estivemos compartilhando sobre que nós somos o tabernáculo de Deus da nova aliança. Falamos que há um lugar em nós que Deus estabeleceu para que Ele faça dele morada, para que através desse lugar nós tenhamos conexão direta com os céus, que através desse lugar nós possamos ter comunhão plena com Deus, independente da circunstância, do lugar, do tempo, do momento. É uma ligação direta no nosso interior com os céus. Então, queridos, nós falamos um pouco sobre isso ontem. Hoje eu quero falar com você sobre desfrutando da vida abundante. Se você está anotando, anota esse tema aí, desfrutando da vida abundante. Queridos, quando nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte de uma realidade pela qual ainda nós não conhecíamos. O nascer de novo para mim e para você, queridos, mudou completamente o rumo da nossa vida. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse se fez novo fala de algo que ainda não havia existido. Ou seja, fala de algo que ainda não havia conhecido. É algo novo. Você não é algo reformado. Você não é algo que foi recalchutado. Você é algo novo. Deus fez alguém novo em você. Você é uma nova criatura. E por causa dessa realidade, não se preocupe com aquelas coisas que te machucaram no passado, porque diante de você está aquilo que Deus tem para a sua vida. Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 12 ou 13, ele vai falando sobre que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançam para aquelas que estão diante de mim, ou seja, aquelas que estão à minha frente. Eu corro para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos a respeito do novo nascimento, de que você de fato agora é alguém novo, alguém pelo qual pode viver os propósitos de Deus, alguém pelo qual agora está apto para desfrutar de todo o benefício de Cristo naquela cruz por mim e por você, nós agora então começaremos a visualizar, a vislumbrar aquilo que está à nossa frente, e deixamos aquilo que atrás foi pedra de tropeço para a sua vida. Entenda isso, querido, o seu passado, ele pouco pode acrescentar na sua vida hoje. O que você pode utilizar do seu passado é você lembrar do lugar da onde Jesus um dia te tirou, para que o nome dele seja glorificado. Mas entenda que há algo de Deus sobre a tua vida que você vai tocar em um tempo, mas quando você começar a entender que hoje Deus está estabelecendo nessa nova identidade um projeto, um propósito que Ele criou antes da fundação do século, você então começará em um tempo presente e o tempo futuro a usufruir, a tocar, a desfrutar dessas realidades de Deus para a tua vida. Feche os teus olhos por mais um minutinho. Quero orar mais um pouco. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Papai, o Senhor preparou esse lugar, esse ambiente, ó Deus, para que o Senhor venha de uma forma, Deus, sucinta e toque os nossos corações. Encontra-nos, ó Deus querido, nessa noite de uma forma linda, de uma forma especial, que nós sejamos tocados, ó Deus, pela graça, pela unção, pela palavra revelada do Senhor neste lugar. Nós repreendemos, ó Deus, toda distração, nós repreendemos, Jesus, Pai, tudo aquilo que tenta cativar a nossa mente, que não seja aquilo que é a Tua palavra. Seu Deus, nós quebramos, ó Deus querido Pai, todos os sofismas, Deus, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, sejam agora anulados, sejam agora quebrados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos ao Senhor, Deus querido, o nosso coração aberto, o nosso espírito, Deus, regozijante, Deus, a nossa alma livre para receber a incorruptível, poderosa, sempre viva palavra do Senhor, para que por ela sejamos transformados, para que por ela sejamos alcançados, e possamos, ó Deus querido, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quantos creem nisso, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10.
Glória a Jesus. João 10, 10. Hoje passamos uma tarde maravilhosa, queridos, com os irmãos, na casa do pastor Denner. Comunhão maravilhosa, indescritível aquilo que foi servido ali. Eu não sei diferenciar o que estava melhor, mas o ambiente, a comunhão, os irmãos, certamente é a melhor parte. Mas foi muito bom. Quero agradecer a igreja por nos honrar tanto, por nos abençoar tanto, por nos receber com tanto carinho. Espero que possamos dar a vocês o mesmo quando vocês estiverem conosco, ali em Caldas Novas. Glória a Deus. João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Glória a Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas se apegam somente à primeira parte desse verso, quando diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Podemos dizer que essa é uma missão do nosso adversário, que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o nosso adversário que anda ao redor de nós, bramando como um leão, procurando uma brecha, que tenta nos tragar. Mas quero dizer algo para você. O versículo não termina na parte A, ele conclui dizendo, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe, o que me chama a atenção aqui nesse versículo, e nós iremos discorrer algumas coisas aqui nessa noite, é o tempo verbal aqui. Quando diz que o diabo vem, nós sabemos, queridos, que a palavra do Senhor diz lá em João 16, 33, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que neste mundo nós sofreremos algum tipo de perseguição, de tentação. Sabemos que Satanás, mesmo sabendo que ele é perdedor, mesmo sabendo que ele foi derrotado, ele não deixará fácil, de bandeja, simplesmente, para que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Em uma situação, em algum momento, ele vai tentar ser o nosso opositor. Em algum momento o diabo vem tentando enganar, em algum momento o diabo vem tentando causar confusões, em um momento o diabo vem tentando causar mentiras, em um momento o diabo vem tentando colocar pedra de tropeço, em algum momento o diabo vem tentando colocar algum tipo de desânimo. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus diz: mas eu vim. Ou seja, antes que ele venha, Jesus já está lá dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Antes que Satanás tente alguma coisa com você, Jesus já veio e te deu vida e vida em abundância. Sabe, queridos, Satanás não é um concorrente de Deus. Nós não podemos colocar o diabo nessa altura. Às vezes as pessoas acham que Deus está lutando com o diabo como um ringue. Não, queridos, Satanás não é um adversário pelo qual está à sua altura. Em Efésios capítulo 1, lá no versos 20 e 22, até o 22, Jesus fala que quando o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, isso está em Efésios 2, 6, mas Efésios 2, 20 fala que ele está sobre todo principado, poder, potestade e domínio. E no verso 22 diz: e ele deu esse poder à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, queridos, tudo aquilo que Jesus fez em derrotar ou, desbancar todas as obras de Satanás, ele nos entregou a mim e a você como igreja. Lucas 10, 19 diz que eis que vos dou poder para pisar em cabeça de serpente e escorpiões, e nenhum mal vos causará dano. Quando você trava uma luta com o diabo, você não precisa olhá-lo no nível que você está, você olha para baixo, porque ele está debaixo dos seus pés. Porque foi exatamente aí que Deus o colocou por causa de mim, por causa de você. Foi exatamente aí que Deus o colocou debaixo dos nossos pés. Deus nos deu autoridade sobre ele.
O maior adversário da igreja, queridos, não é o diabo, entenda isso. O maior adversário da igreja é o combate, o conflito que nós vivemos entre a nossa alma e o nosso espírito. O maior adversário, a maior luta que nós travamos é podermos desvencilhar o nosso espírito do governo da nossa alma e nos conectarmos em Deus e entendermos os seus propósitos. Porque somente no espírito nós desfrutamos aquilo que é de Deus. Porque no espírito nós somos semelhantes a Deus. A Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito. E se importa que os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus sempre está à frente, queridos, sempre. Sempre está à frente. Antes de qualquer circunstância, antes de qualquer palavra, antes de qualquer problema que você possa enfrentar, Jesus já está estabelecido a seu favor. Entenda isso. Quando nós vemos nos períodos de Moisés, quando Moisés nasce, e a mãe de Moisés não tinha condições de cuidar, Joquebede não tinha condições de cuidar de Moisés, ela faz um cesto de junco, e coloca Moisés dentro daquele cesto, e ela solta ele no rio, e ela faz uma oração. Poucos dias depois, Faraó surta, e manda matar todos os primogênitos homens que havia naquela região. O que Deus fez? Antes de Faraó ir na casa de Moisés, atrás de Moisés, como um filho homem, primogênito, Deus esconde Moisés dentro da casa de Faraó. Olha que loucura, irmãos. Dentro da casa de Faraó, Moisés é escondido. E então eles procuram Moisés em todos os lugares e não o encontram, porque ele estava dentro da casa de Faraó, sendo guardado. Moisés é uma figura de Cristo, da antiga aliança. A palavra do Senhor diz que do meu filho, do deserto, do Egito, eu chamarei o meu filho. Mas nós vemos também lá em Mateus, que quando Jesus nasce, o anjo do Senhor vem e fala com Moisés, com José, seu pai, a respeito deles pegarem Jesus e irem para o Egito. Antes que eles pudessem ir para o Egito, Jesus havia recebido uma visita de alguns magos, de alguns reis, não sei como que é a sua tradução, e quando eles chegaram, eles levaram um presente, ouro, incenso e mirra. Queridos, imaginam que presente de rei não deve ser simplesmente um grãozinho de alguma coisa, ou algo que se carrega no bolso. Eu tiro um exemplo disso quando eu vejo a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão. A Bíblia diz que carros e carros foram chegando de tecido, de pano, de ouro, de prata, de pedras preciosas, como presente dela ao rei Salomão. Imagina que aqueles 3 reis, que eles não levaram simplesmente um saquinho, uma sacolinha, alguma coisa mínima, mas eles levaram algo pelo qual seria para Jesus e para a sua família ficar no Egito durante todo aquele tempo. Antes que Herodes batesse um decreto para que fosse morto todos os primogênitos homens daquela época, José já havia saído de sua casa com Jesus e ido para o Egito, ficar lá até que Herodes morresse. E o que sustentou Jesus naquele lugar? José não podia trabalhar, Maria não podia trabalhar, eles não eram daquela região. Os presentes que eles haviam recebido foram mantimentos para mantê-los ali. Antes que Jesus fosse caçado, procurado, ele já estava seguro, guardado com seus pais, e com todo o sustento, e com todo o mantimento que ele precisava, porque Deus sempre trabalha à sua frente. Deus sempre trabalha à nossa frente. Não há nada que possa pegá-lo de surpresa. Pastor, você não sabe da minha circunstância. Talvez a sua circunstância te pegou de surpresa, mas ela não pegou Jesus de surpresa, porque antes que ela viesse, Ele morreu para que te desse vida e vida em abundância. Ele ressuscitou para que tudo aquilo que eu e você precisamos, possamos encontrar nele.
Essa palavra vida, no grego, no original, quer dizer zoe, a própria vida de Deus. Eu vim para que tenham zoe, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida zoe é o tipo de vida de Deus. Jesus, Ele não veio simplesmente morrer pelos nossos, pela situação que nos separava de Deus. Às vezes nós ouvimos, queridos, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu quero dizer algo para você nessa noite: Jesus não morreu por causa dos nossos pecados, Jesus não morreu por causa das maldições que estavam sobre nós, Jesus não morreu por causa dos problemas, das iniquidades, por causa do pecado de Adão que estava sobre nós. Não, Jesus morreu por causa de mim, por causa de você. A nossa vida foi o motivo pelo qual Jesus veio dar a sua própria vida. Sabe, o que nos separava de Deus poderia ser qualquer coisa que Jesus faria por causa de mim, por causa de você. Talvez o que nos separava de Deus podia ser a fome. Jesus vinha, passaria fome, morreria de fome, para que eu e você pudéssemos ser ligados ao Pai novamente. Porque o motivo pelo qual Jesus veio sou eu e você. Jesus não morre por coisas, Jesus não morre por circunstâncias, Jesus morreu pela vida, para dar a sua vida. Entenda isso. Jesus veio nos dar o tipo de vida que Ele tem. Uma frase dessa que seria suficiente para nós vivermos o cristianismo para o resto de toda a nossa vida. Sabermos que Jesus veio nos dar o tipo de vida que Ele tem. É você saber que tudo aquilo que você precisa em Deus, você já tem dentro de você, por causa da vida de Deus que foi dada a mim e a você. A palavra do Senhor diz que Ele veio dar vida, e vida zoe, vida do tipo de Deus, em abundância. Essa palavra abundância no grego quer dizer perissos, quer dizer excelente, que excede a medida, acima do que é necessário, incomum. O tipo de vida que Jesus veio nos dar, não é qualquer tipo de vida que nós possamos imaginar. Abundância para nós, muitas vezes, nós só conseguimos enxergar abundância quando nós ligamos a abundância às questões financeiras. Quero dizer algo para você, que uma vida abundante é muito mais do que uma condição financeira. Uma vida abundante é você andar sobre qualquer situação financeira. Uma vida abundante é você andar como Jesus andava. Uma vida abundante é você desfrutar daquilo que Jesus desfrutava. Uma vida abundante é você ser semelhante ao Filho de Deus. Pastor, mas não seria muita presunção minha em dizer que eu sou como o Filho de Deus? Biblicamente, queridos, o Senhor Jesus nos mostrou e nos comprovou em diversos lugares, de diversas maneiras, de que o propósito dele em vir foi para que eu e você pudéssemos ser como Ele é. Jesus, quando saiu do seu lugar de glória, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que Ele tinha, do lugar de conforto que Ele tinha na presença do Pai, e veio, entregou a sua vida por nós. Ele saiu como Filho único, unigênito. Mas a Bíblia diz que quando Ele ressuscita como primogênito de muitos irmãos. O que é o primogênito? É o primeiro. Porque se tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo, tem o oitavo, tem mais por aí? Tem o nono, tem o 10º, tem o 11º, e assim sucessivamente. Jesus veio para ser o primeiro de uma nova raça, o primeiro de um novo povo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Em 1 João 4,17 diz: assim como Ele é, nós somos neste mundo. Uau! Sabe, queridos, o propósito do Pai
é que nós possamos andar tão próximo dele, à medida que eu e você estejamos sujeitos a vivermos os propósitos dele, como Jesus viveu sobre essa terra. Antes de nós termos Zoe, antes de nós termos a vida de Jesus, antes de nós recebermos a vida de Jesus, em troca da vida que nós tínhamos, que na verdade não era uma vida, era uma morte, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus nós passamos a ter vida, e vida Zoe, e vida em abundância. Todos nós antes, nós fluíamos somente em duas condições de vida. Nós éramos guiados por duas condições de vida, antes que Jesus venha e entregue a nós a sua própria vida. A condição de vida pelo qual nós vivíamos antes é a vida bios, que é a vida humana, a vida do corpo, e a vida psique, que é a vida da alma, a vida da mente. A Bíblia diz que quando Adão peca, ele se tornou alma vivente. A sua natureza espiritual, ela apagou-se por causa do pecado. E então Adão se tornou uma alma vivente, um homem governado pela alma. Antes de eu e você encontrarmos Jesus, nós éramos 100% conduzidos e governados pela nossa alma. A alma era quem dirigia a nossa vida. A alma, queridos, ela é composta por três partes: vontade, desejos e emoções. Nós temos um psicólogo aqui, o pastor Nilson, que pode nos ajudar melhor, com mais propriedade acerca disso. E a vida psique é a vida da mente, a vida do corpo, a vida da alma. A vida bios é a vida humana. Vida Zoe ainda não estava disponível para nós, porque Jesus ainda não havia vindo. Por isso que Jesus ainda não podia habitar dentro de nenhum daqueles que viveram na antiga aliança, porque eles eram alma e corpo, não havia dentro deles ainda um lugar estabelecido, que teria a mesma natureza de Deus, para que Deus pudesse habitar dentro dele. Por isso que a antiga aliança, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, mas na nova aliança o Espírito Santo vem dentro das pessoas. Então, queridos, quando nós vivíamos nessa condição de alma e corpo, nós vivíamos em uma condição de limites. Nós só podíamos atingir a expectativa humana. O máximo que nós conseguíamos atingir era a expectativa humana, porque os únicos tipos de vida que nos estavam disponíveis era a vida bios e a vida psique. É por isso que muitas vezes nós ainda temos muitas dificuldades para desvencilhar de algumas coisas, porque nós aprendemos a viver assim. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso de número 2, transformai, pois, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformeis, pois, o vosso entendimento pela renovação, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós nascemos de novo, a nossa mente precisa passar por um processo de renovação da palavra, para que nós possamos entender agora o tipo de vida que nos governa, o tipo de vida que agora nos foi disponível, para que nós possamos viver os sonhos, os propósitos de Deus para nós. Na alma e no corpo, queridos, nós podemos viver um nível com Deus. É assim como são os nossos louvores. Na alma e no corpo nós podemos viver um nível com Deus. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos um salmista excelente, Asaf, Davi. E nós vemos ali, sabe, homens que compõem salmos maravilhosos. Mas Davi e Asaf, eles viveram um nível de louvor na sua alma, porque eles não eram ainda nascidos de novo. Eles não haviam experimentado o que era ser uma nova criatura. Por isso que Jesus fala lá em João 4, a partir do verso 23,
que essa a hora, e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão, e adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava falando da adoração dessa nova natureza que somos nós. Estava falando de um nível mais profundo de adoração, aonde não está sujeito a arrepios, a choros, a sentimentos. Embora tudo isso é bom demais, mas a adoração no Espírito, ela não espera que você sinta. A oração no Espírito é uma adoração convicta, é uma adoração por fé. A certeza de que Cristo está em você e de que a sua vida converge para Ele em todo o tempo. Mas em Cristo nós recebemos esse terceiro tipo de vida, que é a vida Zoe, que é o tipo de vida de Deus. Fala da nossa vida espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a volta do nosso amado Jesus. Em 1 João capítulo 5, no verso 7, diz que existem três coisas que testificam na terra e nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. Nós, queridos, depois que nascemos de novo, nós passamos a viver uma tricotomia. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. O centro da nossa vida mudou. De um homem de alma vivente, nos tornamos um homem espiritual. E como homem espiritual, nós temos comunhão com Deus. Nós desfrutamos de tudo aquilo que o Pai preparou para nós. Nós desfrutamos de todo o benefício dessa nova natureza que nós temos nele. Nós desfrutamos de tudo aquilo que Ele conquistou por nós naquela cruz. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Nós passamos a ser participante, co-herdeiro de tudo aquilo que Jesus conseguiu por nós. Um dia eu estava meditando, querido, sobre Romanos 8, no versículo 37, que fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estava falando com Deus a respeito sobre do que é ser mais do que vencedor. Eu falei: Senhor, o que é ser mais do que vencedor? Aquilo me intrigou, queridos. Eu comecei a buscar isso em oração. Eu falei: Senhor, o Senhor vai me trazer. A palavra do Senhor diz que as coisas reveladas, ocultas, pertencem ao Senhor, mas as reveladas aos pais e aos seus filhos. Eu sou seu filho, então me revela isso aqui. Eu comecei a buscar a revelação da profundidade do que é ser mais do que vencedor. Ser vencedor, queridos, todos nós sabemos. Ser vencedor é você ser alguém que tem conquistas na sua vida. Nós conhecemos muitos vencedores, pessoas que venceram na sua vida financeira, na sua vida profissional, pessoas que venceram no casamento, pessoas que venceram, sabe, em muitas áreas da sua vida, venceram na sua formação, pessoas que venceram em muitos âmbitos da sua história, pessoas que carregam muitos títulos de vitórias alcançadas. Esse é o nível, queridos, de vencedor. São pessoas vencedoras, pessoas que se deram, que se esforçaram, que perseveraram, pessoas que se entregaram, que se renderam, e então elas desfrutaram de todo o benefício daquilo que elas viveram. Mas o que é ser mais do que vencedor? E o Senhor, querido, daquele jeitinho tão especial, começou a compartilhar comigo do que é ser mais do que vencedor. Eu não sei você, querido, mas Deus tem uma forma toda especial de falar comigo quando eu estou tomando banho. Às vezes, quando eu tiro um tempo para preparar uma mensagem, para ouvir de Deus a respeito daquilo que Ele quer falar com a igreja, eu fico durante horas dentro do quarto e saio dali bicudo, falando comigo mesmo: Senhor, estou sem moral, hein? Fiquei durante todo esse tempo aqui para ouvir alguma coisinha, para que uma migalha caísse da tua mesa, e agora nada. Quando eu entro no banheiro, ligo o chuveiro, ponho a cabeça, ele começa a falar comigo. Então, queridos,
Sabe, a gente precisa aprender com as situações. Hoje, antes de orar, eu vou tomar banho. Antes de eu entrar para o quarto para ter esse momento, eu primeiro vou para o banho. E ali eu fico, Senhor, já estou aqui. Sabe, quando eu estava tomando banho num dia, não me lembro quando, mas um tempo atrás, o Senhor começou a me revelar o que é ser mais do que vencedor. Ser mais que vencedor, queridos, é você desfrutar de uma vitória que você não venceu. Mas Cristo venceu por você e te tornou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é graça. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos tornar, juntamente com Ele, mais do que vencedor. Aquela história do pai com o cachorro grande. O pai chama o filho, mostra o cachorro grande para ele, o filho tem medo. O pai dá uma palavra para o cachorro abaixa, ele pega o filho e levanta. Você venceu o cachorro. Exatamente isso que ele fez conosco. Colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Ele colocou o Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe, queridos, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, se tornou o tabernáculo de Deus no nosso meio, Ele era a única espécie que fluía nessas áreas, nessas três dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Porque quando Jesus veio, não havia ninguém sobre a terra que tinha um espírito recriado. Ninguém ainda havia nascido de novo. Somente após a sua ressurreição, que o novo nascimento se tornou disponível a todos aqueles que nele crê. Jesus, ele era o único, ele era a única espécie que fluía nessas três dimensões. Por isso que Jesus era diferente de todas as pessoas que estavam sobre a terra. É por isso que as pessoas sempre olhavam para Jesus e via que havia algo diferente nele. Não sei se você já passou por essa experiência, depois que você nasceu de novo, depois que Jesus entrou na sua vida, as pessoas que te conheciam lá atrás, olham para você e falam assim, mas você está totalmente diferente daquele que eu conhecia há 10 anos atrás. Tem algo em você que é diferente daquilo que eu vi. Tem algo em você que é diferente daquilo que eu experimentei. Você é diferente daquele que eu conheci. O que aconteceu com você? Zoe passou a fazer parte da minha vida. A própria vida de Deus acendeu a luz aonde as trevas estavam sobre mim. Quando Jesus entrou na nossa vida, as trevas foram dissipadas. As trevas foram arrancadas. Tudo aquilo que estava sobre nós, todo o peso, todo o jugo, todo o fardo que estava sobre nós foi arrancado por causa da luz de Cristo que acendeu no nosso interior. E porque Ele acendeu no nosso interior, nós passamos a viver uma vida diferente. Então Jesus, Ele era diferente de todas as pessoas que estavam na terra. As pessoas olhavam para Jesus e via que havia algo nele diferente. Umas pessoas eram atraídas a Ele, outras pessoas eram rejeitadas por Ele. Quando nós nascemos de novo, nós atraímos muitas pessoas a nós, mas por um outro lado também muitas pessoas saem de perto de nós. Sabe, queridos, Jesus era o único. Por isso, Jesus veio ser o nosso modelo. Adão não é a nossa referência. Moisés, um grande homem de Deus. Elias, um grande profeta. Débora, uma grande juíza. Esther, uma grande mulher, uma grande rainha. João Batista foi conhecido como o maior dos profetas, nascido de mulher. Homens que nos inspiram, homens referência, mulheres referência, mas nenhum deles é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo.
Nosso modelo é Jesus Cristo. E nós fomos chamados a ser conforme a imagem daquele que nos criou. Essa palavra conforme vem de forma. Jesus veio ser a nossa forma, pelo qual eu e você seríamos formados. Ele veio para ser o nosso modelo, o modelo dessa nova espécie que viria a existir. E essa nova espécie teria uma vida como a dele. Por mais que você não desfrute daquilo que Jesus Cristo fez por você, você mesmo assim ainda continuará tendo aquilo que ele fez por você. Pior do que você não saber daquilo que Jesus fez por você, é você saber e não viver. Pior do que você saber aquilo que você quer conquistar, é saber que você já conquistou e não usufrui. É por isso que Deus prepara noites como essa, para nos despertar, para nós começarmos a desfrutar daquilo que Ele fez por nós naquela cruz, aquilo que Ele se entregou por nós, sem reservas, antes, totalmente se entregou por nós naquela cruz. Jesus veio ser o nosso modelo para que nós pudéssemos viver uma vida como a dele, também desfrutar de uma comunhão com o Pai, como ele desfrutava. Jesus veio nos trazer para o mesmo ambiente. Ele vive com o Pai. Efésios capítulo 2, verso 6. Se vós ressuscitaste com Cristo, estáis assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus veio nos trazer para o mesmo ambiente do Pai. Pastor, mas como fazer para desfrutar dessas realidades pelas quais o Senhor nos entregou em Cristo Jesus? Pastor, mas como que nós devemos fazer? Qual que é a forma? Como nós devemos nos proceder? Qual que são as nossas atitudes? Quais são as nossas atitudes em relação a vivermos aquilo que Ele conquistou por nós, aquilo que Ele desfrutou para nós, aquilo que Ele preparou para nós, esse banquete que Ele preparou para nós? Sabe, queridos, nós precisamos primeiro desejar isso. Entenda, mesmo que você não queira, isso já é seu. Agora, o que você vai fazer com isso? Vai depender o quanto você valoriza isso. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Vai depender do quanto você valoriza isso, o quanto isso é importante para você. Eu não sei você, querido, mas quando eu descobri aquilo que Jesus havia feito por mim, e o que eu poderia viver nele, eu não pensei em duas vezes em me lançar sobre isso. Eu não sei qual era a sua condição, mas a minha condição era completamente distante de qualquer coisa pela qual Deus havia conquistado por mim. Eu não sei como que Jesus te encontrou, eu não sei qual a condição que você estava, qual o lugar que você estava, o que você estava vivendo, quais desafios você estava travando, quais os momentos você estava passando. Eu não sei por onde que você se encontrava, mas uma coisa eu sei: o amor dele te encontrou aonde você estava. Ele te encontrou porque ele te ama, porque você é a razão pela qual ele deu a vida dele, porque você é a razão pelo qual ele se entregou naquela cruz. Jesus não morreu por coisas, ele morreu por mim e por você, e ele ressuscitou por mim e por você. Eu não sei aonde você estava, eu não sei o quanto você precisava de uma esperança, eu não sei o quanto você precisava de uma vida, eu não sei o quanto você precisava de um fôlego, mas eu sei aonde eu estava. Poucos aqui me conhecem, mas eu fui usuário de drogas durante 10 anos da minha vida.
Por 10 anos da minha vida, eu vivi distante, obscuro, completamente mergulhado, imergido nas garras de Satanás, nas drogas, no alcoolismo, nos vícios. Por 10 anos, eu vivi nesses lugares. Esses 10 anos foram os 10 anos piores da minha vida, onde eu perdi as coisas mais valiosas que eu tinha, que era a minha família. Nesses 10 anos eu perdi o relacionamento com a minha casa. Nesses 10 anos eu criei um conflito com meu pai. Nesses 10 anos a minha mãe me via de vez em quando. E quando me via totalmente destruído. 10 anos de cativeiro, 10 anos preso, 10 anos em ilusões, 10 anos longe dos propósitos de Deus para a minha vida. 10 anos alimentando uma vida que não tinha nenhum significado. 10 anos acreditando que morreria com 18 anos de idade. 10 anos achando que nunca casaria. 10 anos achando que nunca iria construir nada sobre essa terra. 10 anos achando que veio nessa terra somente para sofrer. Eu não sei aonde você estava quando Jesus te encontrou, mas eu sei exatamente o que Ele fez na minha vida. Eu sei exatamente aonde Ele me tirou. Eu sei exatamente aonde Ele me resgatou. Só Ele poderia ter feito isso. Muitas pessoas tentaram me ajudar. Eu tentei me ajudar durante muitas vezes. Mas todas elas foram tentativas frustrantes. E nenhuma delas poderia me dar uma vida que Jesus me deu. Porque o que eu precisava era nascer de novo. A minha natureza adâmica estava me consumindo, destruindo. Cada dia cavando mais o buraco da minha sepultura. Mas um dia Jesus me encontrou. Quando Ele disse para mim que Ele me ama, aquilo foi suficiente para que eu caísse no chão diante daquela palavra, ficasse por média 5 horas orando, chorando e falando com Ele. Nunca na minha vida eu imaginaria que eu poderia falar. Uma única palavra: Jesus te ama. Porque eu estava no período mais crítico da minha vida, aonde eu não esperava que ninguém me amasse, aonde eu não esperava que ninguém, tivesse dó de mim. Porque eu estava numa situação aonde eu já havia recebido a condenação, aonde eu já havia tomado a condenação sobre mim. A culpa, ela já fazia parte de mim. Então não importaria se alguém viesse e falasse: você está errado. Eu falasse: eu sei. Essas suas situações estão erradas, eu sei. Elas vão tirar a sua vida, eu sei. Elas vão te levar para o inferno, eu sei. Mas ninguém disse para mim: olha, Jesus te ama. Ele deu a vida dele pela sua. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: meu Deus, alguém que deu a vida pela minha, pode me amar mesmo. Talvez nós não conseguimos visualizar isso no reino do Espírito, mas entenda, a sua vida antes de Jesus é a mesma que Barrabás, que Jesus substituiu pela dele. Pastor, mas eu era uma pessoa gente boa, era uma pessoa que tinha um bom comportamento, nasci num lar bom estudo, vim de uma família requinte. Queridos, entenda isso. Romanos capítulo 10 diz que os homens tentaram por sua justiça própria, excluir a justiça de Deus. Entenda isso, não há ninguém bom nessa terra que mereça Jesus. Não há ninguém bom demais nessa terra que mereça Jesus. Não há ninguém bom demais nessa terra que mereça o que Jesus fez por ele. Porque Jesus não morreu pelos bons, morreu por aqueles que ainda eram pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. Era essa a nossa condição. O pecado está tão distante de Deus como o céu está do inferno. As nossas boas obras não são capazes de nos fazer herdar a vida eterna. As nossas boas ações não são capazes de nos fazer herdar a vida eterna. A coisa que nos faz herdar a vida eterna é receber a vida de Cristo. É reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Eu não sei aonde você estava quando Jesus te encontrou, mas eu sei exatamente aonde eu estava. E era o melhor lugar que podia estar para que Ele me encontrasse. Um lugar aonde eu não tinha expectativa nenhuma de mim mesmo. Um lugar aonde só Jesus podia mudar a minha vida. Às vezes nós gostamos de bater no peito e dizer: eu deixei tudo por Jesus. Sabe, queridos, eu quero te levar a uma reflexão a respeito disso. Nada que você tenha de tão grande aos seus olhos pode se comparar ao que Jesus deixou por causa de mim e de você. A Bíblia diz que Ele deixou o seu lugar de glória. Estava sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Ele saiu do seu lugar de glória, desceu, se tornou um homem como eu e você, se humilhou na condição de servo. Ele sim deixou tudo por nós, porque tudo que nós tínhamos não se compara a tudo que Ele conquistou para nós. Então nada que nós possamos deixar nessa terra é maior do que o que Ele já nos entregou pelo sacrifício dEle naquela cruz. Então nós nunca podemos dizer, queridos, que tudo que eu deixei por Jesus, sabe, queridos, talvez para você era grande, mas na proporção daquilo que Ele te deu, em você estar nele, está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 2, o verso número 9, porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, você não viu, você não ouviu, e nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Ele tem para você, porque Ele te ama. Pastor, mas como desfrutar disso, pastor? Nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou por nós na cruz, quando o lugar aonde Ele preparou dentro de nós estiver governando aquilo que um dia governou a nossa vida. Pastor, me explica melhor essas coisas. Existe um lugar dentro de você, chamado o seu espírito recriado, e nesse lugar a vida de Deus habita, a zoe de Deus habita, a luz de Deus se acendeu dentro de você, e por causa dessa luz que se acendeu dentro de você, ela agora precisa de espaço dentro de você, para que ela possa agora iluminar toda a casa, para que ela possa agora iluminar todas as áreas da sua vida. Talvez tem pessoas aqui que chegou aqui nessa noite, que já entregou a sua vida para Jesus, mas existem áreas na sua vida que ainda você governa. Quero te dizer nessa noite, Jesus quer ser Senhor também dessas áreas. Muitas vezes nós recebemos Jesus como nosso Salvador, mas muitas vezes Ele ainda não é o nosso Senhor. Ter Jesus como Salvador é reconhecer que só Ele pode nos dar a vida eterna, mas ter Jesus como Senhor é que a sua vida pertença a Ele. É Ele ser o condutor, aquele que direciona a sua vida, as suas decisões. Ele que direciona os anseios e os desejos do teu coração. Pastor, e como nós podemos deixar que Jesus governe a nossa vida dessa forma? Quando você começar a crescer no seu espírito.
quando o seu espírito estiver sobre a sua alma, a tua vida espiritual vai governar a tua vida humana e natural. A tua vida espiritual começará a governar a sua mente e as suas atitudes e as suas ações. Jesus foi para aquela cruz, não é porque o corpo dele queria, porque ele até quis existir. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Há coisas que a nossa carne não quer, há coisas que a nossa alma não quer, mas nós precisamos decidir quem que governa aqui. Nós precisamos decidir quem que vai direcionar a nossa vida. Eu quero te ensinar nessa noite como você trazer crescimento à sua vida espiritual. Existem 4 tipos de oração em outras línguas. Em 1 João capítulo 14, ou melhor dizendo, no Evangelho de João capítulo 14, Jesus está falando ali, perdão irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando ali a respeito da oração em outras línguas. Nesse texto, Paulo fala sobre a oração em outras línguas, sobre a profecia, sobre a interpretação de outras línguas, sobre a edificação própria. Nesse texto, Paulo traz doutrinas sobre a igreja de Corinto, a respeito da importância da oração em outras línguas. Paulo fala, olha, a minha vontade é que todos vós orem em outras línguas. Mas Paulo fala sobre a questão da oração em outras línguas na igreja. Ele diz, se entrar uma pessoa aqui nessa noite, que não conhece Jesus, se nós todos começarmos a falar em outras línguas, essa pessoa não será edificada. Mas se entre nós alguém começar a ter interpretação ou profecia, essa pessoa sim será edificada. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo começa a nos mostrar a importância da oração em outras línguas. Paulo, ele incentivava aos coríntios a orar em outras línguas. Paulo fala assim, olha, eu oro mais em língua do que todos vós. Porque a oração em línguas, queridos, é uma chave espiritual para trazer crescimento à sua vida espiritual. Enquanto a tua vida espiritual não começar a crescer, a tua alma continuará governando. A tua vontade, as tuas emoções, os seus sentimentos continuará governando a sua vida. Enquanto a sua vida espiritual não sobressair as vontades da sua alma, você não entenderá como o Espírito de Deus quer te guiar. O Espírito de Deus, ele te guia pelo seu homem interior, pelo teu espírito recriado. O Espírito de Deus não te guia pela sua alma ou pelo seu corpo. Talvez no início da sua fé, em muitas ações você moveu-se por uma direção na alma e uma direção no corpo. E Deus poderia estar nela, mas quero dizer para você, depois dessas informações que você começou a receber aqui nesses dias, Deus quer te levar a um lugar mais profundo, onde você vai falar com Ele, sem que haja nenhuma interferência do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Há 4 tipos de oração em outras línguas. Para a interpretação, no versículo 13 diz que aquele que ora em outras línguas, ore também para que elas interprete. A oração em outras línguas para interpretação é para edificação do corpo. Quando uma pessoa ora e outra interpreta, ou ela mesma ora ou ela mesma interpreta. Quando ela interpreta, ela traz aquilo que Deus está fazendo. Aconteceu hoje aqui na igreja isso. Quando o Deno estava orando, o Espírito Santo fluiu através dele, a oração em outras línguas, e trouxe a interpretação para a vida da igreja. Edificou a vida da igreja. Tem também, querida, a oração em outras línguas, desse mesmo texto, no versículo 22, a oração para o incrédulo. O que é a oração em outras línguas para o incrédulo? É quando você fala num idioma que você não conhece. É a mesma língua que foi falada em Atos, no capítulo 2. E todos falavam e entendiam na sua própria língua. Pessoas de várias nações se reuniram em Jerusalém. Todas as nações naquela terra se reuniram em Jerusalém. Quando eles começaram a falar em outras línguas, quando o Espírito Santo soprou naquele lugar, um vento veemente e impetuoso, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e todos entendiam aquilo que falavam na sua própria língua.
um dom se manifestou ali, como se manifestou aqui hoje, através da vida do pastor Dene. Em Romanos capítulo 8, no verso 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Há momentos que nós não sabemos como orar, mas quando nós começamos a orar em outras línguas, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós diante do Pai, em gemidos inexprimíveis. Ele traz as necessidades que nós temos no interior, estão apresentadas diante do Pai. Mas em 1 Coríntios 14, no versículo 4, no versículo 2, abre a sua Bíblia comigo. Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Eu vou acelerar um pouco mais, queridos, para nós não passarmos muito do horário. 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aquele que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você pode perceber que quando Paulo fala de espírito aí, ele fala de espírito com letra minúscula, porque ele está falando do espírito do homem. Quando ele fala do Espírito de Deus, ele fala com letra maiúscula, porque ele está falando da pessoa do Espírito Santo. Quando nós começamos a falar com Deus em outras línguas, nós não falamos a homens, mas nós falamos diretamente com Deus. É uma oração ininterrupta. É uma oração pela qual nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós falamos com Deus e não a homens. Nós falamos diretamente com Deus. Entenda isso, queridos. Há tempo da igreja começar a entender que nós temos que parar um pouquinho de falar somente coisas de homens e começar a falar coisas diretamente com Deus. As pessoas podem orar por você. As pessoas podem orar, podem colocar a sua vida em oração, mas sabe, queridos, nós precisamos começar a ter tempo de oração com Deus, só você e Deus, uma oração vertical, um lugar onde você e Ele se relacionam em todo o tempo. E quando você fala com Deus em outras línguas, você fala de mistérios. Que mistérios são esses? Você fala daquilo que é a vontade de Deus para você. A nossa mente racional não entende, mas o nosso espírito está conectado. Porque quando o nosso espírito está conectado em Deus, ele começa a fornecer aquilo que Deus transmite a nós, ao nosso entendimento. Por isso que muitas coisas que acontecem dentro da igreja a gente não entende, mas dentro do seu espírito elas estão prontas. O homem natural não compreende as coisas do espírito, mas o homem espiritual em tudo discerne. Em tudo ele discerne. Existem algumas coisas que Deus está fazendo aqui e você não compreendeu muito bem, porque elas ainda não chegou no seu entendimento, mas no seu espírito, ele está faminto e ele está recebendo a cada um desses alimentos. A palavra tem a ver com a origem dele, tem a ver com a natureza dele. Quando nós oramos em outras línguas, nós falamos a Deus e não a homens. Deus nos deu, querido, um escape para falarmos com Ele, sem sermos interpretados. Essa oração, no seu espírito recriado, é uma oração pessoal sua com Deus. A sua mente racional não compreende. Entenda isso. Existem coisas no espírito que a nossa mente ainda não
compreende. Não pense que você vai compreender tudo de Deus, porque a nossa mente ainda é muito limitada a respeito de quem Deus é. Em Isaías capítulo 55, nos versos 7 e 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Em Jeremias capítulo 29, no verso 11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, ou 11, 29, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que esperais. Existem coisas que nós recebemos de Deus, que ainda nós não discernimos, que ainda nós não conseguimos compreender na nossa mente racional, mas à medida que nós crescemos na presença dEle, Ele vai nos fazendo conhecer. Existem coisas de Deus na sua vida que você ainda não descobriu, mas elas já estão dentro de você. Existem coisas de Deus a respeito do seu chamado que você ainda não viveu, mas elas já estão dentro de você. Existe algo de Deus a respeito da sua vida profissional, da sua vida familiar, que você ainda não vive, mas elas já estão dentro de você. Porque à medida que você mergulha, o Espírito Santo traz isso à tua mente. Então você começa a compreender aquilo que Deus está fazendo. Nós construímos uma igreja agora nesse tempo, um local para nós reunirmos a igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então nós nos reunimos lá naquele local. Quando o Senhor me deu esta construção, eu estava em uma condição onde a minha alma e onde o meu corpo só estava pensando em coisas totalmente opostas àquilo que Deus havia me dado. Eu estava internado numa UTI, e no 8º dia Deus me deu toda a construção daquele prédio. Naquele dia eu entendi que Deus não me levaria. Porque se Deus estaria me dando algo daquele nível, é porque ainda havia muitas coisas para que pudessem ser feitas ainda sobre a terra. Havia muitas coisas ainda que eu precisava viver, então eu entendi naquele 8º dia. O Senhor estava me impulsionando a crer em coisas que a minha mente naquele tempo e o meu corpo naquele tempo, sedados, não conseguiam compreender. Há coisas que às vezes nós vivemos, situações da nossa vida, e quando nós olhamos para elas, só vemos caos, só vemos problemas, mas no Espírito, Deus está ministrando a você. O Espírito de Deus está abrindo uma janela para que você veja coisas que não estão naquela condição que você está. E à medida que você começa a crescer no Espírito, você começa a entender aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não ouvem, e aquilo que não penetrou no coração do homem. Você começa a visualizar as coisas dos céus. Deus, quando olha para a terra, em Gênesis capítulo 1, ela estava sem forma e vazia, mas disse Deus: haja luz. Houve luz. Isaías 45 diz que a terra ela era habitável. Isaías 45 ela era perfeita e habitável. Mas em Gênesis capítulo 1 ela era sem forma e vazia. A realidade daquela terra não era de Gênesis 1. A realidade daquela terra era de Isaías 45. Mas pastor, Gênesis 1 está lá na frente, Isaías 45 está em outro lugar, estão em extremos diferentes. Por isso, cronologicamente falando, a Bíblia não está organizada. Mas entenda, antes que a terra fosse sem forma e vazia, Deus a fez perfeita e habitável. Quando Deus disse haja luz e houve luz, Deus estava trazendo à existência aquilo que já existia. Entenda isso. Deus nos deu, querido, uma oração pela qual Satanás não consegue interpretar. Quando nós oramos no entendimento, Paulo fala nesse mesmo texto: orai no entendimento, orai também no Espírito. Cantai no entendimento, cantai também no Espírito. Quando Paulo fala sobre essa oração, quando nós oramos no Espírito, Satanás não consegue compreender, ele fica louco, porque você está falando com Deus,
e falando mistérios com Deus. Por isso, queridos, que eu oro mais em línguas do que no entendimento. A minha vida de oração, ela consiste muito mais em oração em outras línguas do que no entendimento. Orar no entendimento, muitas vezes nós precisamos de um ambiente, de um lugar sozinho, ou de um lugar onde a gente tem 1 ou 2 irmãos para a gente orar junto, com concordância. Mas orar no Espírito não, você pode orar em Espírito andando de carro, na fila do banco, fazendo comida, lavando banheiro, vestindo roupa. Você pode estar em todo o tempo. Você está orando em todo o tempo, sendo edificado o seu espírito, ligado com Deus, orando os mistérios de Deus. Esse é um lugar onde Deus criou um canal livre entre nós. Em 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 14, no verso 4, abre lá, desce aí um pouquinho e você vai ver, que aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. A oração em outras línguas aqui é para a sua própria edificação, não é para a edificação da igreja. A igreja é com a interpretação, ou a profecia. Aqui é uma oração para você, é uma oração pessoal, você com Deus, e Deus com você. Essa palavra, quando você ora em outras línguas, você edifica-se a si mesmo. Essa palavra edifica-se, quer dizer construir, projetar, erigir, erguer. Quando você começa a orar em outras línguas, você começa a trazer crescimento ao seu espírito. Você começa a desvincular o teu espírito dos governos da sua alma. É como se o seu espírito fosse esse copo, e a sua alma e o seu corpo, as suas vontades e emoções fosse essa mão. À medida que você vai orando em outras línguas, o seu espírito vai se desvencilhando da sua alma e vai entrando no lugar de funcionamento, onde ele começa a governar sobre a sua alma, sobre as suas vontades e sobre as suas emoções. Porque na edificação do seu espírito, ele cresce em comunhão com Deus, ele cresce em sensibilidade com Deus, ele cresce na intimidade com Deus. Quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nós mesmos. Deus começa a assumir o controle das nossas vidas. Passamos a nos tornar mais sensíveis. E quando nos tornamos mais sensíveis, Deus começa a nos levar a outros níveis de revelação. Deus começa a compartilhar coisas conosco, que antes não podia compartilhar, porque ainda nós éramos meninos. Eu estava conversando com o pastor Nelsinho ontem, ali no escritório, quando nós chegamos, a respeito disso. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz que o filho, por mais que ele seja herdeiro e dono de tudo, quando ele é menor, ele nada se difere do servo, porque ele ainda está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. A criança espiritual, aquele que não cresceu espiritualmente, por mais que ele seja herdeiro e dono de tudo, ele ainda está debaixo de tutores e curadores, ele ainda está sendo cuidado por outros, porque ele ainda não pode usufruir daquilo que lhe pertence. Mas à medida que esse menino começa a crescer, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, lá na frente, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, andava com menino, comia como menino, falava com menino, mas agora que sou grande, comecei a fazer as coisas de homem. Quando nós começamos a crescer, nós começamos então a possar daquilo que nós temos na nossa herança em Cristo Jesus. Nós começamos a usufruir de novos lugares, de novos níveis de revelação, de intimidade na presença de Deus, porque nós começamos a crescer e Deus então pode distribuir a nós coisas maiores. Quantos aqui têm filhos? Quantos gostariam de dar coisas para os seus filhos hoje que eles ainda não podem ter? Por exemplo, um carro, uma moto, coisas nesse sentido. Sabe, eu imagino, queridos, que todo pai que tem um filho homem, o desejo dele é poder um dia dar um carro para ele, ou uma moto. Porque o desejo de filho homem é moto, é carro. Mas só que ele só pode usufruir disso quando ele tiver uma maior idade.
E assim somos nós. Enquanto nós não decidimos crescer, Deus não distribui a nós aquilo que Ele tem desejo de nos dar. Judas 1, verso 20. Abre comigo lá na frente. Judas é o primeiro livro antes de Apocalipse. Judas 1, 20. Queridos, já estou terminando aqui. Me dá somente 10 minutos que eu vou encerrar essa mensagem. Segura aí por esses 10 minutos que eu tenho certeza que vai valer a pena para você. Judas 1, 20. Diz assim: vós amados, vós porém amados, edificando-vos, ou seja, edificando a vós mesmos, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando nós oramos em outras línguas, nós trazemos crescimento à nossa fé. A oração em outras línguas, ela vai elevar o seu nível de fé. A oração em outras línguas vai começar a despertar em você um lugar onde a fé tem liberdade de atuar. Quando você ora em outras línguas, a sua fé começa a se mexer. A Bíblia diz que a fé vem, em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas em lugar nenhum você vê que a fé cresce. Como que a fé cresce? Quando você começa a orar em outras línguas, ela se edifica, ela começa a tomar forma dentro de você. Porque quando você começa a crescer no Espírito, você cresce em fé. Então você passa a crer naquilo que Deus tem para você. Então você começa a andar sobre as circunstâncias. Você começa a andar sobre as adversidades. Você começa a andar sobre aquilo que tenta te limitar. Porque dentro de você, você tem algo que te ligou em Deus. E isso agora acendeu a tua fé. E você agora pode crer que nada daquilo que te segurava pode te segurar mais. Os seus limites começam a ficar para trás. E você começa a dar novos passos na presença do Pai. Em 1 Coríntios 14, 14, diz que quando eu oro no Espírito, eu oro de fato. Ou seja, quando eu oro no Espírito, eu oro de fato, eu oro com a minha identidade. Eu oro verdadeiramente como eu sou. Como eu sou? Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito, habito numa alma, possuo uma alma e habito num corpo. Quando nós entendemos a tricotomia de que em Cristo Jesus nos tornamos uma nova criatura, que somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, nem a morte mais pode te assustar. Porque a morte mais não tem poder sobre a sua vida. Porque mesmo que o teu coração pare, a sua vida continua em Deus. Para quem nasceu de novo, a morte é uma promoção. A morte é uma promoção. Porque você volta para a sua origem, aonde você foi gerado em Deus. A Bíblia diz que aquilo que é carne volta para a terra, aquilo que é terreno volta para a terra, mas aquilo que é espírito volta para Deus que o criou. Quando nós oramos de fato, oramos com a nossa identidade, oramos como verdadeiramente nós somos. Nós oramos com aquilo que Jesus Cristo fez em nós. Quando nós oramos em outras línguas, nós oramos a cada dia mais, nós vamos trazendo condições para a nossa vida espiritual, trazer governo sobre a nossa vida natural, para que vivamos a vida abundante de Deus para nós. Se você crê nisso, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oh,
Aleluia. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor preparou um lugar para nós, ó Deus. E nesse lugar, Deus querido, não tem nada que possa nos segurar, não tem nada que possa nos impedir. Aí a religião não nos segura. Jesus, nesse lugar, seu Deus querido, as ordenanças não nos segura, a lei não nos segura. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse lugar nós somos livres, nesse lugar nós podemos usufruir, de tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz. Nesse lugar nós podemos desfrutar de toda a vida, de toda a paz, de todo o gozo, de toda a graça, de todo o poder, de toda a unção que o Senhor Cristo Jesus conquistou naquela cruz por nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha ativar vidas aqui nessa noite. Ativa essa nova realidade que há dentro de cada um aqui. Pessoas que um dia falaram em outras línguas e agora não falam mais, que elas comecem a orar novamente nessa noite. Pessoas que foram travadas pelo entendimento e agora, Senhor, elas se veem a cada dia mais definhando na tua vida espiritual. Espírito Santo, ativa nessa noite. Acende o fogo da tua presença no interior dos teus filhos nessa noite. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo no interior da tua igreja nessa noite. Se você fala em outras línguas, se liga ao Pai nessa noite. Se liga ao Pai nessa noite. Se renda a Ele nessa noite. Diga a Ele: papai, eu estou aqui. Vamos conversar nesse lugar. Vamos conversar nesse lugar. Estamos aqui tão sedentos de ti. Abra sua boca. Abra sua boca. A palavra do Senhor diz em João 7, 37 e 38: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios, águas vivas fluirão do seu interior. Abre a tua boca e começa a beber das águas do Espírito. Abre a tua boca e começa a beber das águas do teu Espírito. Abre a tua boca e começa a fluir o rio de Deus que há dentro de você. Espírito Santo, se entrega, se entrega, se entrega, se entrega a Ele, se entrega a Ele, se entrega a Ele. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, abre a sua boca, abre a sua boca, você e Ele nesse lugar. Ele preparou esse ambiente para você nessa noite. Ele preparou esse ambiente para você nessa noite. então vem me incendiar meu coração, teu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Enche o Espírito Santo. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Enche esta casa com a tua glória. Enche esta casa com a tua glória. Enche essa casa com a tua glória.
Se renda. Se renda. Se renda. Se renda ao Espírito. Se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Se renda. Se renda. Se entrega a Ele nessa noite. Se entrega a Ele nessa noite. Aleluia! Se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer acender a chama que um dia foi apagada dentro de você. Se renda a Ele nessa noite. Te damos honra, te damos glória. Sim, Senhor, Teu é o poder. Teu é o poder, Teu é o poder. Sempre, para todo sempre. Te damos honra, Te damos toda honra. te damos glória. Te damos toda a glória. Teu é o poder. Teu é o poder, porque dele, porque dele, e para Ele, e por Ele são todas as coisas. Te damos honra, te damos glória. Se renda ao Espírito Santo nessa noite. Dê uma resposta ao Espírito Santo nessa noite. Dê uma resposta. Se entregue a Ele nessa noite. Sem reservas. Deixa fluir. Deixa fluir o rio. Te damos glória. Aleluia. Teu é o poder. Você está me sempre. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir Aleluia. o som do céu. Tua glória. Somos teus ministros, Senhor. Faz-nos queimar. Somos teus ministros, Deus. Faz-nos queimar. Quero Voa, voa. Deixa o rio fluir. Precisa transbordar. Vida abundante. João 7. João 7, versículo 37. Diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. No verso 38, porque rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Aquele que tem sede, venha aqui e beba. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Há um rio de Deus aqui nesse lugar. Há um rio de Deus aqui nesse lugar. Se você tem sede de mais de Deus, se você tem sede de mais de Deus, se você tem sede de mais da presença de Deus, se você tem sede de mais da unção de Deus, se você tem sede de algo novo de Deus, sai do seu lugar, venha e beba, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. Levante as suas mãos. Você que veio aqui nesse lugar,
Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre vocês nessa noite. Se você não é batizado no Espírito Santo, você hoje vai ser batizado no Espírito Santo. Se você parou de falar em outras línguas, hoje você vai começar a falar em outras línguas. Se você já fala em outras línguas, dom de variedade de línguas começarão a fluir do seu interior. Espírito Santo, Espírito Santo, desde o dia que o Senhor veio em Pentecostes, o Senhor nunca mais saiu da tua igreja. O Senhor nunca mais saiu da tua igreja. Espírito Santo, sopra